Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 8 do livro Manual para Sonhadores, da Natalie Trutman. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! 8. O mundo é dos sonhadores. A puberdade é a piada mais doentia que Deus lançou sobre nós. Ed Izzard. Se existe um purgatório, eu acho que já passei por ele. Minha adolescência foi uma tortura grandiosa em que tudo me parecia ser o fim do mundo e me fazia querer desaparecer da terra. Se eu acordava com uma espinha gigante na ponta do nariz, queria morrer e rogava para que minha mãe me deixasse ficar escondida em casa, a fim de que ninguém da escola pudesse me ver ou rir de mim. Se eu ficava em pé sem ser convidada para dançar em uma balada, queria morrer e rezava para que o chão me engolisse, sem que ninguém tivesse me visto parada sozinha. Se minha mãe me mandava as roupas erradas, e ela adorava enviar as suas calças de flanela dos anos 1970, quando eu ia dormir na casa de uma amiga, eu queria morrer e sonhava em fugir para longe dela. Tudo me aterrorizava. Minha personalidade ainda era muito frágil e insegura e não conseguia me livrar do medo do "o que diriam?". Eu vivia embaixo da grande nuvem negra da vergonha, hiperconsciente de cada passo que dava ou que não dava. Não vou me esquecer do dia em que meu pai me deu um abraço na frente do vizinho e sentiu com as suas mãos as tiras do sutiã novo que eu estava usando. "Mas você está usando sutiã?", exclamou ele para o bairro inteiro ouvir, puxando feliz da vida a tira. Eu fiquei pálida e senti que ia desmaiar enquanto o vizinho ria quietinho. Minha transição para os sutiãs era recente e ainda não tinha me acostumado à necessidade deles. Semanas antes, eu tinha combinado com uma amiga para que nós duas nos animássemos para ir à escola usando o sutiã pela primeira vez. Nós duas aparecemos usando camisetas e um grande casaco por cima, para que ninguém pudesse ver que estávamos usando algo além das nossas roupas de sempre. Mas, quando deu meio-dia, ambas estávamos banhadas em suor e, desesperadas, fomos ao banheiro para arrancar aquele negócio que nos parecia tão incômodo. Nessa linha pré-adolescente, minha passagem pelo resto da tão temida puberdade também não foi nada fácil. No dia em que tive minha primeira menstruação, fiquei mortificada. Apesar de toda a expectativa e mistério ao redor do grande momento, quando ele finalmente chegou, eu senti tanta vergonha que não consegui contar para ninguém, nem para minha mãe. Em vez disso, mantive segredo até a empregada achar as calcinhas que eu tinha escondido e mostrar para minha mãe. E aí começou a tortura. Eu passei a viver atormentada com aquela visita mensal que trazia a terrível ameaça de manchar minhas calças na hora da escola e desenvolvi a mania de sempre levar um casaco comigo por via das dúvidas, além de ficar olhando para trás para ver se nada tinha acontecido. Vivia ansiosa e não via a hora de poder virar uma dessas adultas que pareciam ter tudo sob controle. Mas, para minha surpresa, a insegurança e a vergonha geradas durante esses anos da puberdade continuaram durante a minha adolescência, meus 20 e 30 anos, e pareciam que jamais iam desaparecer. Não importava o que eu fazia, eu sempre sentia que tinha alguma coisa errada comigo e da qual eu precisava me envergonhar. Se não era da pinta grande e preta na minha mão esquerda que meu pai gostava de chamar de mosca e que eu ficava escondendo o dia todo, virando a palma da mão para cima e usando o relógio na mão direita, eram meus lábios muito finos que faziam as pessoas se aproximarem de mim e me pedirem para abrir a boca para ver se tinha mais lá dentro. Ou, se não,
Era a minha forma de caminhar, que, segundo minha mãe, assemelhava-se à de um pato, ou a forma de ingerir líquidos que eu não conseguia fazer sem emitir barulho. Ou eram minhas roupas, meus sapatos, minha bolsa, ou era o estado de meus cabelos encaracolados por natureza, com os quais eu lutava dia após dia. Em cada fim de dia, eu temia ter que entrar no ônibus da escola e me deparar com o menino da classe acima da minha, que fazia piadas sobre meu penteado afro e falta de lábios. Hoje chamam isso de bullying, mas naquela época ninguém prestava muita atenção. Era só a ordem natural das coisas. Se você tinha algo engraçado ou diferente, alguém ia rir pouco de você. E por alguma razão, ele tinha encanado comigo e, para meu pesar, não cansava de me transformar em motivo de chacota para o resto do ônibus. Nessa angústia adolescente, igual a de muitas outras meninas dessa idade, enfrentei por anos o tortuoso relacionamento com a comida, que um dia para o outro virou de ponta cabeça e mudou meus hábitos alimentares. Enquanto em um dia podia comer nada além de saladas e frutas, no outro chegava a comer um bolo inteiro e ainda ter espaço para atacar o resto da geladeira. Tive várias épocas de grandes e pequenas proporções, temerosa de cada bocadinho que colocava na boca ou desejando cada comida que passava pela minha frente. E, mesmo depois de anos de peso estável, a lembrança desses anos acima da média persistia no meu subconsciente. Uma vez gorda, sempre gorda. Independente do meu peso, eu nunca fui a menina segura de si mesma que consegue tirar as roupas no vestuário na frente das outras e sempre me sentia intimidada por aquelas que não tinham vergonha de se mostrar em público. Era como se elas tivessem algum poder invisível que as fazia distintas e mais supremas que o resto. Quando aos 18 anos fui para a Califórnia, eu ainda era muito insegura e não me sentia confortável em ambientes sociais em que tinha que conhecer pessoas novas ou em que tinha que aparecer muito. Aquele negócio de entabular conversas com desconhecidos me mortificava. E, para meu desespero, um dos requisitos obrigatórios da faculdade era uma aula para aprender a falar em público. E foi com muito medo que eu me inscrevi nela. A professora nos explicou que teríamos 3 exercícios durante os quais deveríamos ir à frente da sala e nos apresentar para o resto da turma. E que no primeiro seria preciso falar sobre como se faz alguma coisa. Eu queria morrer, não só pelo fato de ter que me colocar diante de todos, sentia que seria o equivalente a ter que aparecer nua na rua, mas também de que meus colegas poderiam ouvir meu sotaque espanhol e rir de minha falta de lábios e de meu jeito de falar, que meu pai insistia que não era articulado e parecia que eu tinha uma batata na boca. Fiquei morrendo de medo enquanto via como os meus outros colegas subiam ao púlpito e faziam suas apresentações sem maiores catástrofes ou traumas. Quando chegou a minha vez, fiquei paralisada e fugi da sala. Como no sistema norte-americano dava para desistir das aulas durante as primeiras semanas, resolvi fazer isso e só retomá-la no final do meu 2º ano, quando meu inglês estaria mais desenvolvido. Só que, quando chegou a hora, apesar do meu inglês já estar bem mais fluente, eu ainda sentia aquele terrível frio na barriga de ter que ir à frente da sala. Mas não tinha como fugir. Essa aula era obrigatória e eu precisava completá-la para poder receber o meu diploma. Assim, decidi escolher um tema que fosse simples e que não desse margem para esquecê-lo na hora que o pânico se apoderasse de mim. Resolvi falar sobre como se faz uma pizza. Construí uma pizza de papelão, recortei e colori os diferentes ingredientes, como tomates, cebolas e cogumelos, que colocaria sobre ela.
E assim, com a boca seca e o coração a mil, fui lá para a frente da sala e fiz minha apresentação com todas as minhas dificuldades. Meus colegas acharam minha pizza de papelão muito engraçada e eu senti um imenso alívio depois que os tenebrosos 3 minutos de apresentação finalmente acabaram. Consegui fazer os outros 2 exercícios que nos pediram, mas o pânico foi o mesmo. E não acho que a aula me ajudou muito a superar minha vergonha de falar em público. Anos depois, quando eu estava no meu primeiro trabalho, ainda sofria cada vez que tinha que apresentar os resultados da minha marca, temendo que o pânico me fizesse esquecer algum dado ou número importante. Por sorte, eu trabalhava muito e conseguia alcançar meus objetivos. Então, apesar do meu nervosismo, minhas apresentações eram normalmente bem recebidas pelo resto da equipe e pouco criticadas. Mas esse temor de falar em público continuou me perseguindo, e conforme fui progredindo na minha carreira, fui percebendo que era uma das competências mais importantes que uma pessoa podia ter para obter sucesso em qualquer área de atuação. O poder e a capacidade de se mostrar e falar bem em público era algo que não tinha preço. Nunca vou esquecer a experiência que tive muitos anos mais tarde, trabalhando para um chefe bem mais jovem que eu, que se comportava como se fosse o presidente da empresa. Ambicioso e esperto, ele tinha conquistado uma posição muito alta, muito cedo, em grande parte por causa do seu extremo nível de autoestima e a sua capacidade de fala, independente das circunstâncias. Recordo que eu ficava perplexa quando tínhamos alguma reunião com algum alto executivo mais velho que ambos e ele, sem vergonha alguma, começava a fazer aquele seu discurso como se fosse um pastor orando em uma igreja ou um ator encenando uma peça de teatro, elevando sua voz e gesticulando exageradamente com as mãos e o corpo. Eu morria de vergonha por ele, mas ele nem ligava se alguém estava achando que era exagerado ou eloquente demais. Confiante em si mesmo, continuava como se fosse a apresentação mais brilhante e mais maravilhosa deste mundo. E era isso que me deixava mais atônita, porque muitas vezes ele não tinha tanto para falar ou mal sabia do assunto que estava falando, mas não tinha vergonha alguma e sempre conseguia construir um discurso e se colocar como se fosse uma autoridade no assunto. Eu, por minha vez, às vezes até mais bem preparada que ele, sempre sofria com a vergonha e nunca conseguia me expressar bem. Sempre falava em um tom baixo, com frases entrecortadas e tinha que repetir as palavras para que a pessoa compreendesse o que eu estava tentando dizer. Um dia, depois de uma reunião, ele estava mais generoso, ou talvez sentiu pena de mim e compartilhou comigo seu segredo. A verdade era que ele praticava suas apresentações o tempo todo, na cama, no chuveiro, no carro, a fim de estar sempre pronto a qualquer momento para posicionar-se com autoridade diante de um cliente. Ele aconselhou que eu fizesse o mesmo. E mais, ele achava que minha forma de andar muito rápido mostrava que eu não tinha controle das coisas, que sempre estava apressada e me sugeriu que era melhor eu aprender a caminhar mais devagar. Para isso, ele recomendou que eu amarrasse uma corda ao redor de meus pés e praticasse em casa passos menores e mais lentos. Assegurou-me que funcionava, já que ele tinha tido o mesmo problema e depois de alguns meses praticando com a corda, havia conseguido diminuir seus passos. Eu achei suas sugestões um pouco exageradas. Talvez me faltasse a dose de ambição necessária. Mas o certo era que ele tinha chegado onde estava pelo fato de que não tinha vergonha de parecer metido ou arrogante e mostrava uma autoconfiança impecável. Será que ele nunca sentiu vergonha na vida? Perguntava-me. Logo descobri que ele teve sua própria dose de anos de adolescência traumática.
Ele me contou como tinha sofrido de um caso grave de acne por muitos anos, em que nem os antibióticos que o médico prescrevia, nem as pomadas da farmácia conseguiam aliviar os vulcões que cobriam a cara dele. Mas, apesar desses anos de sofrimento, ou talvez a razão deles, e de algumas cicatrizes ainda visíveis, ele tinha se erguido com sua autoestima intacta. Recentemente me lembrei dele quando me chamaram para ser juíza em um evento de startups e tive a oportunidade de ver 10 empreendedores apresentando os seus projetos. Fiquei pensando o quão difícil era para cada um deles mostrar em 10 minutos o trabalho de meses ou anos e como, justamente ou não, aqueles que falavam melhor automaticamente ganhavam a confiança do público e dos próprios juízes. Também fiquei pensando como muitos deles começam com uma ideia que vira um sonho e como têm que convencer os outros a os seguirem pela simples capacidade de persuasão. E de que forma, a partir de uma ideia que surgiu do nada, empreendedores e sonhadores conseguem construir empresas e impérios como aqueles do Google e do Facebook. Pensei sobre como ninguém nos diz quando somos adolescentes que falar em público é uma das coisas mais importantes e mais temidas pela maioria das pessoas, mesmo por aquelas que parecem ter esse dom natural de poder posicionar-se diante de um público. E refleti no porquê de ninguém ter pensado em montar um curso mandatório chamado Vergonha 101, que fosse dado desde cedo, tanto na pré-puberdade como na pós-puberdade, em que todos pudéssemos aprender sobre a natureza das vergonhas, a ocorrência delas em todas as nossas vidas e os efeitos que elas vão deixando em nós. Assim, talvez fosse mais fácil para os jovens entenderem que as coisas que eles consideram o fim do mundo são sentimentos universais que todos enfrentamos em diferentes graus e formas e que ninguém, nem o mais popular ou bem-sucedido da sala, é poupado dessas experiências que parecem tão desastrosas. Quem sabe isso nos ajudaria a ser mais leves e mais compreensivos com nós mesmos e com os outros e a mostrar mais do nosso real potencial.